Salve! Sejam bem-vindos! Vamos começar o nosso SBT Sport aqui na tela do SBT. Muito obrigado a todo mundo pela audiência, pela preferência. E a gente vai falar do São Paulo. Ê, São Paulo, ó! Tá lá nas cabeças, cara. Venceu e parece estar encontrando o caminho no Brasileirão. Você vê, né? Do céu ao inferno em menos de uma semana. Já o Corinthians não vence, não ganha de jeito nenhum. E dessa vez foi em casa e o Thiago Nunes não está convencendo nas explicações, não. A gente também tem protestos da NBA, seríssimo, a gente vai falar muito disso aqui. O Vinha do Palmeiras está de volta aos treinos do Verdão e muito mais. E você pode participar com a gente, manda aí o seu SBT Zap 18991437891. Senhoras e senhores, ele... E aí, tudo Caio bem? Esteves, tudo bem? Beleza, boa tarde para todo mundo aí. Começando o nosso noticiário esportivo aí de pós-almoço, né, com bastante informação pro pessoal. O torcedor de São Paulo tá feliz, né? Deve estar feliz. Pelo menos a produção do São Paulo mudou no caso do jogo de ontem e a gente vai falar aqui também. Exatamente. Olha, o São Paulo venceu aí a segunda partida consecutiva e entrou no G4. Parece que Fernando Diniz vai dando corpo ao time do São Paulo. Vamos dar uma olhada no gol do Tricolor. Antes, olha só, a gente falou que o São Paulo ia jogar com o Sport e o Fernando Diniz ia tentar se segurar no cargo. E agora a gente está lendo uma notícia falando que o Diniz vai dando corpo ao time do São Paulo na temporada. As coisas mudam muito rápido. Esse é o futebol brasileiro. Põe o gol do São Paulo. Luciano fez mais um gol e vai se dando bem no São Paulo. O gol da vitória contra o Atlético Paranaense saiu aos 20 minutos do segundo tempo. Daniel Alves cobrou o escanteio. A zaga do Furacão tentou cortar, mas Luciano estava embaixo da trave para empurrar. 1-0. 14 minutos depois, Daniel Alves se machucou gravemente em uma disputa de bola com Fernando Canezin do Atlético. Daniel fraturou o antebraço direito. O jogador vai passar por cirurgia e colocar uma placa no local. O tempo de recuperação ainda não foi definido. É uma perda gigantesca aí para o São Paulo, que está tentando a sua volta a ter um pouco de paz aí nesse momento, né? Vamos ver agora o Fernando Diniz, né? O treinador falou um pouquinho sobre o Reinaldo, vai estar fora do Clássico, o Léo Pelé como opção e o Hernanes que está voltando. Põe na tela. Do Léo, de fato, ele está me entregando aquilo que eu esperava como zagueiro, jogou bem as duas partidas e também ele é o lateral, então é uma coisa para a gente pensar para o jogo, para o Clássico. Uma coisa que eu estou pensando desde quando o Reinaldo tomou o terceiro amarelo ali, mas ainda não tem nada definido. E em relação ao Hernanes, eu fiquei muito contente dele poder ter voltado, fez um bom jogo. A gente teve uma conversa meio decisiva aí esses dias para trás. Mas o Hernanes, tem muito assunto interno e as pessoas especulam muito mal, tem muito pouca informação e acaba produzindo maldade, injustiça, de maneira cavalar, porque não sabe absolutamente nada do que se passou com o Hernanes. Então as pessoas ficam especulando e tentando fazer coisas que não deveriam, criar discórdia, criar intriga. O Hernanes é um cara que eu tenho um respeito e um carinho, e eu sei que ele tem comigo também, em que em nenhum momento foi respeitado por ninguém. E ele já deu declarações na imprensa falando, mas as pessoas não exploram isso. Gostam de fato do sangue escorrendo, mas nunca teve sangue na minha relação com o Hernanes, muito pelo contrário. Teve carinho, teve afeto, teve compreensão e teve amor, que é uma palavra que eu acho que muita gente que fala não compreende o significado dela. Então o Hernanes, talvez no momento oportuno, ele vai conseguir responder o que aconteceu com ele, por que das coisas aconteceram dessa forma. E o mais importante foi que ele conseguiu voltar, que ele está feliz e que ele é a maior referência junto com o Daniel do nosso time, em relação a ter simbolismo, a nossa maior referência aqui dentro do São Paulo, por tudo que ele fez aqui. Ele jogou a vida inteira aqui, ele gosta do clube, ele quer entregar para o clube. Então está todo mundo muito feliz com a volta dele. Então vai treinar o Djokovic no tênis, Fernando Diniz, porque no futebol é assim, meu amigo. Ninguém tem dó de ninguém, é coração gelado, meu velho. Desde quando eu coisa de futebol, é coração gelado. A coisa não tá rendendo, o nego acha a notícia. E nego vaza de dentro fácil, certo? São Paulo jogou, venceu, mas não convenceu. Apertadinho. O Atlético Paranaense jogou apertadinho, teve chances, mas não tão boas. O Daniel estava indo bem,
se machucou, é um grande desfalque para o clássico contra o Corinthians, mas assim, calma que não é tudo isso, né? O São Paulo está se reencontrando. É isso, Caio. Eu acho que a maioria do torcedor que acompanha a gente do São Paulino não conseguiu ver o jogo, porque não teve a transmissão em nenhum lugar. Só pelo rádio, né? Só pelo rádio que foi possível. Mas pelo que eu vi, pelo que eu ouvi e pelo que eu li depois da análise do jogo, o São Paulo fez um segundo tempo muito bom, né? O São Paulo, o primeiro tempo foi aquele primeiro tempo mais fraco mesmo. Amarrado, né? Mais amarrado, mas o segundo tempo do São Paulo realmente foi um time que ficou martelando o Atlético Paranaense até fazer o gol. E o Hernanes mudou a cara do time na hora que entrou, e também o Paulinho Boia. O Paulinho Boia também disse que fez uma partida muito boa. Então, assim, esse segundo tempo do São Paulo que produziu a vitória, do São Paulo produziu o gol e a vitória, é o time que é o jeito de jogar que o Fernando Diniz está buscando e que ele tem que conseguir fazer mais do que em um tempo, né? Eu acho que a cobrança é essa para que o São Paulo faça jogos dessa maneira, não apenas um tempo de um jogo isolado. Teve até gente que falou que foi o melhor tempo do São Paulo desde o retorno da pandemia, Mário. Então, assim, eu acho que é uma boa notícia, né? Primeiro que você consegue a vitória, uma vitória em casa contra um time forte, que é um time que vai brigar ali entre os 10 primeiros, eu imagino, o Atlético Paranaense, e também você consegue produzir, que é o que estava sendo cobrado. Sim. Com o resultado, você produzir com o resultado. O Fernando Diniz estava produzindo sem resultado. Dessa vez, a notícia é boa dos dois lados. Então, acho que é um processo. É o que a gente sempre fala aqui, né? É um processo. O Diniz ele pode entregar mais do que ele vem entregando e acho que os jogadores também podem entregar mais. Não é só o Diniz que tem que melhorar. Então, acho que o dever de casa de ontem foi cumprido. O São Paulo realmente dá uma respirada, o Diniz ganha uma tranquilidade. É uma pena só o desfalque do Daniel Alves, que faz muita falta, realmente. Exatamente. Ainda tem tempo para falar um pouquinho do São Paulo e do jogo do Atlético, ou Rafa? Dá para falar rapidão agora ainda do São Paulo? Eu só quero falar uma coisa aqui, porque assim, o Atlético Paranaense tem litígio com a Rede Globo. Então, assim, não pode passar o jogo do Atlético. Ele tem só com o Esporte Interativo. E o São Paulo tem contrato com a Globo. É uma baita falta de respeito com o torcedor do São Paulo do próprio Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tinha que arranjar uma forma de negociar com o próprio São Paulo no jogo de ontem, porque foi um jogo fantasma, né? Só as rádios transmitiram, poucas rádios que tiveram coragem de ir lá para transmitir o jogo. Então, assim, o Atlético Paranaense, tudo bem, estão querendo entrar numa outra pegada, mas e a falta de respeito daqueles que não estão podendo ir no estádio, não estão podendo acompanhar o time? Como é que faz? A gente está no século XXI, imagem, som, tudo é importantíssimo, a internet está aí, o Flamengo já fez algumas coisas. Então entre em acordo com o São Paulo, entre em acordo aí com a Federação, com o CBF e transmite esse jogo. De alguma forma tinha que ser transmitido. Exatamente. Né? É vergonhoso em 2020 a gente está falando, tudo bem, mas eu não estou falando de empresa, não estou falando de canal de televisão. Mas alguém estou falando por respeito ao torcedor. É uma vergonha. O torcedor poder ver o jogo em algum lugar, né? Eu acho que não dá. Tinha que acontecer isso, realmente chegar a esse acordo e a gente nem fala aqui de contrato, isso depende de cada um mesmo. Mas assim, o torcedor que sofre e é o que não deveria sofrer, né? Se o campeonato não é de pontos corridos, tem final, o Atlético é finalista. Como é que vai? Ninguém vai ver a final do campeonato? Como é que faz? Não dá, né? Complicado. Tem que fazer um acordo ali paralelo. Exatamente. Vamos seguir o bonde aqui. Vamos falar do Corinthians, que perdeu uma baita oportunidade de ganhar posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Luan salvou o Timão no final do jogo e a gente vai ver os gols do empate de Fortaleza e Corinthians lá na arena do Timão. Põe na tela. A vida do Corinthians não foi fácil contra o Fortaleza. O Leão saiu na frente aos 17 do segundo tempo. Wellington Paulista cruzou na área e Romarinho furou a marcação para mandar para a rede. Aos 31 da segunda etapa, o Corinthians empatou. Mosquito tentou chutar, mas foi travado. A zaga tentou cortar e a bola sobrou para Luan. O camisa 7 acertou um chutaço. Belo gol de Luan. Fim de jogo, Corinthians 1, Fortaleza 1. Então tá aí, o Corinthians que teve um primeiro tempo horroroso, quem gosta de futebol é de se esquecer o que aconteceu na arena ontem. Segundo tempo, todo mundo, Rogério Ceni deu um chacoalhão no time, parece que o Thiago também, e todo mundo resolveu jogar futebol. Tá acontecendo muito isso, né? O primeiro tempo tá sendo meio que de estudar o adversário, o segundo tempo que os times realmente resolvem jogar. Então, o Corinthians fez uma partida média, eu diria. Antes, vamos ver o Thiago, que falou, mas não falou nada. Fala, Thiago. A questão da titularidade é circunstancial, é momentâneo.
depende muito das atuações, né? Da mesma maneira de que o Arauz fez um gol contra o Atlético Mineiro quando jogou e depois saiu do time para a entrada do Lua contra o Grêmio. Então isso aí não significa que vai se permanecer como titular ou reserva em função de um gol. Eu parabenizei o Luan pela atuação dele quando entrou, com muita disposição, não só pelo gol, já tinha colocado uma bola na trave, deu um volume de jogo, um ritmo para a nossa equipe muito alto, deslocou bastante e conseguiu, né, imprimir um bom volume de ofensivo para a nossa equipe quando entrou. Sobre a questão dos jogadores comemorarem com ele, só mostra como ele é um atleta querido por todos, a exemplo, né, de outros jogadores, e também mostra que os jogadores se preocupam com o seu companheiro, né? Porque o Luan, você tem uma expectativa, ele apanha muito de vocês na imprensa, apanha muito de vocês. Vocês, às vezes, pegam muito pesado com ele, não precisa ser assim. Pode ter um pouquinho mais de calma, um pouco mais de tranquilidade nas avaliações, porque ele é um atleta que, a exemplo dos outros, merece todo o respeito, todo o carinho por sua trajetória, pelo que ele vem tentando produzir para o Corinthians. O Otero chegou há pouco no clube, né, fez aí desde sábado alguns treinamentos, está se ambientando. Nós tivemos uma boa atuação dos caras que entraram, do Vital, do Gustavo, o próprio Mauro, né, o Luan, e já tinham atuado bem no jogo anterior, o próprio Gustavo com gol também. Então a gente tem uma escala de hierarquia em relação aos jogadores que estavam já jogando. O próprio Vital teve uma amidalite, passou algum tempo parado, né? Então tinha preferência para entrar hoje, até pela característica também. E aos poucos o Otero vai sendo aproveitado, vai buscando seu espaço e vai entrando na equipe, e aí junto com os demais brigando pela posição. Ah, entendi. Então quem é cliente com cartão VIP joga. Não é? Não é quem é melhor. O Yuri Gonzalez chegou num dia, vestiu a camisa no outro e jogou. Pô. Então, é que ele deve ter feito o cadastro antes de chegar. Né? Complicado. Meu Deus. O jogo em si, Mário, esse sim a gente conseguiu assistir, porque foi o jogo da TV ontem, né? E o Corinthians produziu, eu achei, bem do lado esquerdo, apesar do Sid Clay. Meu Deus. Pelo amor de Deus, o Sid Clay é outro jogador, né? Aquele Sid Clay de 2017 era excelente. Esse aí não dá, cara. Você sabe que parece Sid Clay? Esse não dá. Parece que é um cara que joga na várzea, que tá jogando com os profissionais e tá jogando agora. Entendeu? Entrou, tá meio assustado. Ruim demais. Ele tá sem ritmo, não sei o que tá acontecendo. E o Léo Natel, acho que foi o destaque da partida de ontem, foi o jogador que produziu mais, começando segunda vez como titular, jogou bem. Realmente parece que a gente pode dizer que o Corinthians está conseguindo encontrar ali uma peça para lado de campo para realmente conseguir crescer no time. Mas o jogo foi... Segundo tempo teve algumas chances, o Fortaleza jogou bem nos contra-ataques, o Romarinho principalmente conseguiu explorar bastante, o Rogério conseguiu explorar bastante essa parte do campo do Romarinho da ponta esquerda. Adiantou ali. As linhas de Adiantou as linhas, também, né? Foi um jogo bem disputado, o Fortaleza não arregou. Jogou mal não arregou pro Corinthians não. E o empate para mim, na minha visão, apesar do gol do Luan ser um golaço, realmente entrou bem o Luan, criou mais 2 chances, mas eu acho que o empate é bem ruim pro Corinthians, né? Dentro de casa, você perder 2 pontos assim, não é perder 2 pontos que o Fortaleza foi lá e mereceu também empatar o jogo, mas em casa você não pode perder um jogo desse, né? Eu acho que o Corinthians acabou saindo mais não prejudicado, mas foi o time que mais perdeu nesse empate, digamos assim. E é legal que 2 destaques para esse jogo também tá no banco de reserva, né? O Rogério Ceni, que tá treinando fundamento, porque as bolas vieram, ele matou de cabeça. Matou todas, né? Deu uma levantada, tá bem. O Rogério Ceni tá igual o Benjamin Bach, igualzinho, bicho. Igualzinho, tá a lata do Benjamin. E o Thiago Nunes, que usa gel, né? Gel não, como é que é, Rafa? Pomada? Pomada no cabelo? Pomada do NX0. Rafael falou que o Thiago Nunes tá parecendo... O cabelo do Thiago Nunes tá igual da avó dele, da vozinha dele. Tá parecendo aquela veinha da aveia, sabe aquela caixinha da aveia? Igualzinho, rapaz. Vamos pro WhatsApp. Ai, meu Deus, chega de graça. O Juninho, o Maicon Júnior de Andradina, somos Corinthians e muito fãs do Cássio. Nós também. Põe na tela os meninos aí. Olha aí. Olha essas figuras aí, ó. Bonitinho. Só a diferença é que um é menor que o outro, porque olha, idênticos aí, ó. Que é isso? Isso mesmo. Muito bom. O Maurício Souza de Rancharia, agora o Palmeiras embala. Vamos, Palmeiras, conquistar mais títulos. Palmeiras. Boa, Maurício. Luxemburgo ainda
precisa achar o time um pouco ainda, mas tá bem, tá Exatamente. melhorando. O Gustavo Pereira de Castilho, será que esse gol do Luan é o cartão de início para jogar o mesmo futebol que jogou no Grêmio? Ou ainda é cedo para falar, puxa vida, Gustavo já deveria estar jogando, viu, meu velho? Eu sou, com relação ao Luan, o Thiago até fala que a imprensa pega muito no pé dele, realmente em alguns momentos eu acho que pega sim, eu concordo até com o Thiago. Mas eu sou um daqueles caras pessimistas que eu acho que a gente nunca mais vai ver aquele Luan de 2017 do Grêmio. Eu acho que a gente pode ver um bom Luan no Corinthians, mas aquele Luan, eu acho que foi realmente um período que ele teve ali de ser acima da média. Muito passivo também, né? Que eu acho que vai ser passivo. difícil. Vai ser difícil a gente ver. Exatamente. Vamos ver. Vamos tomar uma veia, daqui a pouco a gente volta, aguenta aí. Voltamos aqui e o Palmeiras vai enfrentar o Bahia no sábado às 19h em Salvador. E o professor Luxemburgo também está trabalhando sem jogos no meio da semana. E a torcida espera que o desempenho do time, claro, melhore, né? E para contribuir aí, Matias Vinha participou do treino de ontem e pode voltar a ser titular. O jogador ficou de fora aí das 2 últimas partidas. Agora, Gabriel Veron e Rafael Veiga não participaram dos trabalhos e devem ficar fora dos jogos. O Palmeiras está invicto desde o clássico contra o Corinthians, agora desde o último dia 22 de julho. Então tá aí, esse é o Palmeiras, o aniversariante da semana, se preparando, descansou, folgou. O professor vai ter que dar uma melhorada nesse time, né? Tem que mostrar um avanço aí. Vem de um resultado bom contra o Santos, do Clássico, né? Venceu. E acho que é importante você ganhar um Clássico no Brasileiro, porque ele te dá um ânimo diferente para você jogar os próximos jogos. E o Palmeiras conseguiu isso, mesmo não jogando realmente o que se espera do elenco como do Palmeiras. Eu acho que o retorno do Vinha é muito importante para essa melhora no desempenho do Palmeiras. Ele é um jogador muito completo, no meu ver. Assim, é um jogador que ataca muito bem, defende muito bem, cobre realmente aquela parte lateral do campo como nenhum outro jogador do elenco do Palmeiras hoje. Então é um retorno importante. E o Bahia não está numa fase muito boa, né? O Roger tá meio ameaçado lá, tá meio complicado. O Bahia que tem Rodriguinho, Cleison, é meio que um Corinthians B, né? Jogadores que Quem que joga no ataque? Rodriguinho, Cleison, Fernandão. Fernandão do ex-Palmeiras, inclusive. Meu Deus, hein? Tem o elenco não é ruim, não, mas não é. Tem jogadores ali médios. E o Roger tá meio devendo um pouquinho lá. O Gilberto também que jogou no São Paulo, é o centroavante, é titular, se não me engano, até o centroavante titular do time. Então tem um elenco interessante, mas não vem produzindo o que se espera também. Vamos aguardar. Santos também com a semana livre, mas vai receber o Flamengo domingão. Pedreira na Vila Belmiro. E o jogo está marcado para as 4h da tarde. Lucas Veríssimo falou sobre a semana livre de trabalho e os métodos aí do Cuca. E a gente vai acompanhar a entrevista dele. Fala aí, garoto. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. Porém, a gente, na nossa casa, a gente tem que se impor. Estamos vindo de um resultado negativo, onde a gente fez uma partida que a gente oscilou bastante. A gente sabe disso, a gente estava conversando hoje e tentando corrigir também os nossos erros. Acredito que vai ser um grande jogo. Só a nossa equipe entrar focada, determinada, sabendo o que tem que fazer, o seu povo corrigir nossos erros. Acredito que dá pra gente entrar com tudo e sair com resultado positivo. Ele teve muito pouco tempo de trabalho, o trabalho tem sido mais a conversa, por conta de não ter tempo. Essa semana teve tempo, trabalhou, vem trabalhando aliás, tá corrigindo nossos erros, tá colocando aquilo que ele acha correto. Acredito que dá pra gente fazer um baita de um jogo e sair com resultado positivo e começar a brigar nas cabeças. Então tá aí, Santos Futebol Clube que também folgou na semana, Caio. E tá numa sequência complicada, se pegar Palmeiras, depois pegar Flamengo, não é fácil. E a gente falou de Flamengo e Santos na Vila Belmiro, Santos e Flamengo, né, melhor dizendo, na Vila Belmiro. Eu lembrei daquele jogo de 2011, né, do Neymar. 5x4, né? Do Puskás do Neymar, o gol mais bonito da temporada, o gol do Ronaldinho de falta por baixo da barreira. Se a gente tivesse elencos parecidos hoje com aquele, seria bem legal de ver o jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo bom também. Acho que vai ser um jogo bem bacana. O Flamengo está tentando se achar também. O Domi está tentando achar o time, ainda não é aquele Flamengo de antes. Também folgou essa semana. Também folgou durante a semana, né? E o Santos está com um pouco mais de tranquilidade para trabalhar depois da chegada do Cuca. Eu coloco o jogo como bem aberto, Mário. O Santos não é mais aquele Santos que a gente falava antes, que estava abatido, que estava mal. Acho que mudou já o
o momento do Santos. Já é um time um pouco mais competitivo, que está jogando um pouco melhor, está conquistando vitórias. Bom, vamos lá agora ver a tabela, que ficou atualizada depois dos jogos de ontem. Põe na tela aqui, Brasileirão, classificação geral. O Inter continua líder com 12 pontos. Vasco com 10 pontos é o segundo colocado. Por saldo de gols, se eu não estou enganado, não é isso? O São Paulo é o terceiro, com 10 pontos, mas está no G4. Tá lá, O Atlético Mineiro, que ganhou ontem, né? O primeiro jogo da final de virada, tomou um aperto ontem lá, mas é o quarto colocado na tabela do Brasileiro com 9 pontos. Em quinto lugar, o Palmeiras, que folgou 8 pontos. Sexto lugar, Santos, 7 pontos. Fluminense, 7 pontos, se classificou para a Copa do Brasil. Bahia, 8 pontos, folgou ontem. Grêmio, que ganhou o jogo, o primeiro jogo da final ontem, 7 pontos em nono lugar. O Atlético Paranaense, que perdeu o jogo, continua lá em 10º lugar com 6 pontos. O Botafogo do Rio, que também se classificou para a Copa do Brasil ontem, 6 pontos, 11º colocado. 12º Corinthians, subiu um pouquinho, né? Foi para 5 pontos. 5 pontos também tem o Red Bull Bragantino, Fortaleza e Flamengo. Aí começam o bonde do 4 aqui. O primeiro antes da zona do rebaixamento, Goiás, não é isso? Que perdeu nos pênaltis ontem para o Vasco, na Copa do Brasil. Atlético Goianiense 4, Sport 4, Ceará 4 e o Curitiba é o lanterna com 3 pontos. Você vê que uma vitória muda completamente a tabela, né, Caio? E o Atlético Goianiense e Corinthians tem um jogo a menos, eles devem fazer esse jogo, que era para ser aquele jogo da primeira rodada e foi adiado por causa da final do Campeonato Paulista, né? Provavelmente na semana dos Jogos da Libertadores, né? Que vai vão jogar, né? Isso. Vamos lá, então. Tomara que isso um dia acabe. Paulo Oliveira de Rancharia, Corinthians ainda vai brigar pelo título. Ô, louco! que é isso? Vamos ver. Vamos torcer. Tem que melhorar muito. Vamos lá, tem mais. O Clóvis Marim de Panorama. Boa tarde, galera do SBT Esportes, dos clubes paulistas. Qual briga lá na ponta da tabela e qual briga lá na parte de baixo? É muito cedo, hein, Clóvis? São Paulo tá brigando lá em cima hoje, né? Não dá pra gente falar. A gente tá na 5ª rodada. Mas eu acho que ainda é muito cedo, concordo com você. Tá cedo ainda. Muito Vamos cedo. lá. O Gilberto de Birigui, boa tarde. Que vexame foi aquele ontem do Corinthians. É um time ruim e péssimo. Só tem meia dúzia de jogador que vale a pena. E se continuar assim, o Corinthians vai jogar para não cair. Até quando vai continuar essa palhaçada, Gilberto? Enquanto estiver pagando o estádio, vai continuar isso. Tem foto dele aí, ó. Olha lá o Gilberto. Olha lá. Tô tranquilão. Valeu, Gilbertão. Tamo Abraço, junto. Gilbertão. Mas... Você vê como contraste. Um falando que vai brigar pelo título, o outro que tá vai brigar pelo Mas, ô, Gilberto, deixa eu te falar. Tem uns 5, 6 clubes piores que o Corinthians, então fica tranquilo. Ainda tem mesmo. Verdade. Vambora. Tchau pra vocês. Se quiser acompanhar a gente de novo, tá lá no tela2.com.br. A gente volta amanhã, tá bom? Até mais. Beijo do gordo.